Olá, bem-vindo a mais tutorial do Guia do Excel. Nesse tutorial nós vamos aprender a trabalhar com formatação condicional. No 2007 e em 2010. 2003 para baixo ele é bastante diferente, na verdade. Tá? Então, foi uma das grandes melhorias que teve em 2007 e nós vamos aprender a mexer com ele. Clicando em página inicial, estamos usando a versão 2010, tá? Apesar de ser as mesmas opções aqui para 2007. Clicando em formatação condicional, em página inicial formatação condicional, nós temos aqui todas as regras que nós podemos utilizar para formatar uma lista de dados. Notem que ela já está selecionada, né? Já selecionamos aqui a coluna. E vamos aplicar alguma regra. Por exemplo, realçar regras de células. Quando for é maior do que. Por exemplo, ele já pegou aqui a média, né? Vamos dizer que é maior do que 40. Então tudo que for maior do que 40, ele vai marcar com essa cor ali. Nós podemos alterar aqui também as cores para algumas padrões que já existem, né? Ou clicando em formato personalizado, alterar para qualquer forma que você queira, tá? Ó. E pronto. Então eles ficaram com o formato personalizado. Selecionando novamente, nós podemos também colocar novas regras, não necessariamente precisamos ficar apenas com uma. Clicando em gerenciar regras, você nota aquela regra que já existe, e tanto você pode clicar nesse botão e colocar uma nova regra, quanto você pode vir por aqui também, o mesmo caminho, né? E colocar também uma nova regra. Por exemplo, aqui nós já vimos é maior do que, também poderia ser é menor do que, está entre ou igual, texto que contém uma data que ocorreu, valores duplicados, interessante, por exemplo. Não sei se existe algum, existe, certo? Vamos deixar aqueles valores duplicados, vamos deixar nessa cor mesmo padrão lá. Então aqueles que têm valor duplicado, ele ficou em vermelho. Nota que ele sobrepôs a regra que nós tínhamos, olha, maior que 40, né? Então ele ficou com a cor vermelha. Por que isso? Se nós viemos em seleciona tudo, né? Clicamos em formatação e gerenciar regras, nota-se que aquela última ficou por cima da anterior. Nós podemos colocá-la para cima, né? Clicando nesse botão, clicando em aplicar. Nota que ele voltou os valores. Então essa regra primeiro ele aplica em azul e depois essa, certo? Ou ao contrário, na verdade ele aplica primeiro a vermelha e depois a azul. Por que isso? Porque primeiro ele vai verificar se existem valores duplicados e vai deixar vermelho. E depois ele vai verificar se tem algum daqueles valores dessa lista independente, se é duplicado ou não, se é acima de 40. E daí vai deixar em azul. Correto? Então, continuando com a formatação condicional, vamos notar aqui que temos primeiros 10%, últimos 10%, acima da média, abaixo da média, né? Para facilitar um pouco, vamos limpar as regras selecionadas. Basta vir aqui em limpar regras. Podemos limpar regras das células selecionadas ou da planilha inteira. Tá legal. Clicando aqui novamente, realçar, por exemplo, primeiros 10%. Então, primeiros 10% estão ali. Nós temos uma lista com 26, né? Então ele pegou os valores ali que representam os primeiros 10% da lista e preencheu com essa cor padrão, tá? Ó, lembrando que ela pode ser alterada conforme você quiser, conforme você queira. Não cancelar, não apliquei a regra, tá? Então nós temos N opções aqui, inclusive se clicar em mais regras, vai aparecer todas as que você pode mexer aqui, tá? Vamos voltar aqui novamente. Barra de dados. Essa aqui foi uma das grandes melhorias que teve com o 2007 e 2010, tá? Com a barra de dados, você simplesmente vai ter uma escala, um mini gráfico em cada uma das células, olha. Certo? Quanto maior o valor, maior a escala. Vamos observar aqui. 29, 32 um pouquinho maior que o 29, 42 bem maior que o 32, o 3 lá no comecinho, e por aí vai. Criando um gráfico excepcional, né? É muito interessante isso daqui, certo? Voltando lá, vamos limpar as regras de novo, né? Vamos clicar aqui
Como nós já vimos, a barra de dados, normal, e agora a escala de cor, que é uma outra forma de visualização. Quanto mais, aqui nesse aqui por exemplo, quanto mais verde as cores, né, maior o valor, né? Daí você pode selecionar o qual você quiser aqui e tal, né? Correto? De acordo com a aplicação. Conjunto de ícones é um dos meus favoritos. Você nota que os ícones eles também vão naquele, tá na parte maior, tá na parte menor, tá na parte do meio. Praticamente ele divide em 3 categorias, ou 3 ou 4 ou 5, de acordo com o conjunto de ícones que você está utilizando os dados. Olha, normalmente esse aqui que é utilizado, olha. Certo? Nota que quanto mais preenchido, né, maior o valor. Está no 1, está no 4, está no 3, no 2, por aí vai. Muito interessante também. Conjunto de ícones, então, seria isso aqui. Muito fácil de utilizar, né? E ele já faz muito automaticamente isso aqui. Tipo uma curva ABC, né? Claro que daí não utiliza as letras, né? Mas com os símbolos você já se localiza e já fica bem visível essas informações. Limpar regras, limpar tudo de novo, né? Vamos trabalhar um pouco mais. Agora vamos clicar em nova regra. Aqui você tem todas as opções que nós vimos antes, né? Só que numa tela só. Aqui você seleciona, por exemplo, que tipo de formatação que você quer, né? Valor mais baixo, valor mais alto, número, percentil, tanto faz, né? Como você queira. Então, valor mais alto, valor mais baixo fica rosa, valor mais alto fica verde, por aí vai. Clicando em OK, assim ele formata. Vamos lá de novo, vamos tirar essa formatação. Como vocês puderam notar, ele já deixa com uma formatação do jeito que você quiser, né? Você pode escolher as cores também, não só aquelas padrões. Nova regra, formatar apenas células que contenham valor da célula, um texto específico, data de ontem, vazias, não vazias, erros sem erros. O que é muito utilizado é quando nós temos aqui texto específico, certo? Por exemplo, tem uma lista aqui de vendedores: Marcos, João, José, Zacarias. Lembrei dos trapalhões agora. Copia, cola, beleza. Clicando aqui, clicando em formatação condicional, nova regra novamente, né? Formatar apenas células que contenham valor da célula, um texto específico, né? Contém, começa com, termina com, contém no caso. Marcos. Não esquecendo de clicar em formatar, porque senão ele não vai aparecer absolutamente nada, né? Vai ficar conforme estava antes. Vamos deixar um verde mais forte para a gente olhar. Clique em OK. Pronto. Onde temos Marcos, ele ficou com essa cor ali, um verdinho, tá? Poderia ser alguma coisa como sim, não, alguma coisa assim, tá? Como cheque descontado, sim ou não. É para isso que ele é muito utilizado, tá? Então, continuando, em novas regras. Formatar apenas os primeiros 10 ou últimos 10 valores, né? Você pode aqui alterar, por exemplo, os primeiros 3 valores, né? O percentual do intervalo selecionado também é interessante, daí você só marca aqui e diz quantos por cento do intervalo selecionado, né? Apenas valores acima ou abaixo da média, abaixo, tal. Apenas valores exclusivos ou duplicados, muito interessante. E usar uma fórmula. Vamos fazer uma coisa interessante agora. Vamos fazer de conta que a gente tem aqui uma planilha de dados até aqui, mais ou menos. Vou fazer uma planilha bem rápida aqui só para... Tá? Qualquer coisa. Vamos dizer que esse é o nosso intervalo, tá? Pronto. Eu quero deixar ele listrado, zebrado, como queira. Selecionamos o intervalo, formatação condicional, nova regra, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Então nós vamos usar uma fórmula aqui.
igual mod. Mod é uma fórmula que retorna o resto de uma divisão. Por exemplo, 5 dividido por 2 vai sobrar 1, certo? Então é isso que ele vai fazer. Lim. Ele retorna o número da linha. Por exemplo, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Então, o número da linha dividido por 2. Então, ele vai retornar o resto do número da linha dividido por 2. E se ele for igual a 1, por exemplo, se ele for uma linha ímpar, ou seja, 3 dividido por 2, sobra 1. 5 dividido por 2, sobra 1. 2 dividido por 2, sobra 0. Então, se ele for uma linha ímpar, então ele vai formatar. Clicamos em formatação. Vou colocar aqui uma linha verdinha. Clique em OK. Clique em OK. Pronto. Está aí automaticamente zebrada a nossa planilha, correto? Então é isso. E é interessante que você pode inserir novas linhas, né? Que a formatação não se perde. E simplesmente mantém como estava corretamente, né? E esse sim pode ser aplicado até no 2003 sem problema também. Tá? Então é isso sobre formatação condicional, até um tópico bastante rápido, mas tenho certeza que para quem não utiliza deve ter sido bastante útil, né? Agradeço aí pela visita novamente e até a próxima. Muito obrigado.